sair de um ponto A para o ponto B. O que se perde no meio do caminho? Se perde algo? Quando se sai de um ponto A para o ponto B, por exemplo, numa terça-feira de manhã, quando você precisa ir para o trabalho e é o tipo de coisa que você vai repetir incansavelmente nas terças-feiras, porque você precisa ter um trabalho e obter nutrientes pro seu corpo por meio desse trabalho aí, pra você continuar vivo, né? Ao que parece, essa espécie, ela tem como sua maior intenção a sobrevivência. Ao que parece. E ao que parece, tudo que você faz é, no fundo, uma tentativa de sobreviver. Se não fosse assim, imagino que não estaríamos aqui. Eu acho que é isso que Darwin fala sobre comportamento selecionado, né? Eu não sei nem se é ele que fala isso, mas eu vou confiar nas pessoas que falaram sobre Darwin porque eu não vou ler, né? Um livro de Darwin. Mas assim, o comportamento selecionado de sair do ponto A para o ponto B e isso ser algo rotineiro na nossa mente por uma questão útil, por uma questão de vida, até porque se todo o estímulo novo que você tivesse ao sair da sua casa de manhã numa terça-feira para chegar no trabalho, se todo o estímulo que você tivesse fosse uma grande novidade, pode ser que seu cérebro fosse sobrecarregado de tanta necessidade de interpretar qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Você, ao sair da sua casa para pegar o ônibus, você caminhou um pouco, foi ao ponto de ônibus mais próximo. Só aí já tem milhões de decisões sendo tomadas, né? Só que o hábito faz com que essas decisões não tenham tanta complexidade, porque você já está acostumado a sair de manhã e ir para aquele ponto de ônibus. Imagina a primeira vez que você fez isso no lugar onde você mora. Por exemplo, eu me mudei para esse lugar e agora vai ser a primeira vez que eu vou pegar esse ônibus para chegar no meu trabalho. Consegue imaginar o nível de tensão que é diferente do nível de tensão que você tem ao fazer isso depois de um ano repetindo isso? Você faz tudo no automático, né? Que você já mais ou menos sabe o que esperar. E eu imagino que a conjunção de pessoas repetindo esses mesmos hábitos no mesmo lugar, por exemplo, todo mundo vai ter que pegar aquele ônibus. Todo mundo que tá naquele ônibus ali tá repetindo um hábito que ela tem há um ano, que é pegar aquele ônibus. Ou pelo menos a maioria das pessoas. E aí naquele primeiro dia que você saiu, você precisou ficar atento para saber qual era realmente aquele número. No ato de identificar o número do ônibus já é uma tensão, uma energia gasta muito maior do que depois de um ano, entendeu? Porque depois de um ano você vai ver que o teu ônibus, que é o, sei lá, o 871, vai ser aquele que você vai pegar. Na hora que você vê de longe aquele número, você já vai, tá chegando ali, eu só vou entrar. Provavelmente vou até conhecer a cara do motorista, não vai ter nada estranho acontecendo. E eu não vou gastar energia para entrar nesse ônibus. As coisas ficam mais fáceis de serem feitas. Muito mais, né? Mas, pensando naquela primeira vez que você pegou o ônibus, onde aquela experiência foi muito mais intensa, porque era tudo novo, porque você não estava acostumado com aquilo. Olha como aquela sensação foi vívida, né? Tipo, como aquela experiência foi vivida de uma forma muito mais intensa e diferente, e que todos os estímulos que você teve naquele momento tiveram um peso muito maior sobre as tuas experiências, né?
E aí, onde que a gente vai chegar com isso? A gente vai chegar que o hábito, nessa ocasião, tornou a experiência de ir do ponto A ao ponto B algo muito menor pro cérebro, muito mais digerível, muito mais... Muito menor, né? Eu imagino que seja. E aí, o fato de tornar isso rotineiro e menor acaba transformando isso em uma coisa menos importante. E aí, quando você tem menos energia para gastar a respeito do número do ônibus, naquele momento ali a tua mente tá processando alguma coisa a mais. Eu sei como é que é pegar o ônibus agora, que eu já tô acostumado a fazer, do que quando eu tinha acabado de mudar pra cá. E aí a mente fica mais livre pra processar outro tipo de informação. Seja projetando alguma coisa a nível ansioso, assim, por exemplo, sei lá, vai acontecer algo nesse dia e como eu não preciso gastar energia processando atentamente o número do ônibus que eu tenho espaço suficiente para projetar o que vai acontecer nesse dia ou nessa semana, ou alguma situação que esteja me incomodando na minha casa, ou sei lá se me incomodando é a palavra certa, mas alguma situação que esteja presente ali no meu dia a dia, ela se faz ser vivida por conta daquele espaço que o hábito criou na tua mente. E aí, cara, é muito doido porque as pessoas geralmente são um conjunto de hábitos sedimentados. Porque a força desse hábito ela é tão grande que para você conseguir sair disso, ou se para você entender que você precisa sair disso, alguma coisa tem que acontecer nesse meio tempo aí, que seja forte o suficiente para fazer você quebrar um hábito. A necessidade de pegar a terça-feira de manhã e sair e encontrar aquele númerozinho do ônibus, ela acaba sendo mais forte do que a necessidade do teu corpo de pegar um caminho diferente só pra ver onde você vai chegar. Claro que se você tiver que chegar no teu trabalho, por exemplo, você tem que chegar no teu trabalho, tá? Você sabe qual que é o melhor caminho, você vai ter que pegar aquele caminho, tudo bem. Mas isso não acontece só com trabalho. Você tá entendendo? O negócio é... A gente não percebe que a gente é uma rocha sedimentada de hábito. E aqui não tem nenhum julgamento. Tipo assim, desse áudio aqui que você tá ouvindo, eu posso até fazer isso, mas vai ser sem querer. Não é minha intenção falar, isso aqui é ruim porque isso aqui faz a gente não olhar as coisas únicas que acontecem no nosso caminho. Não é essa a pegada. É só uma observação, assim. É só uma observação.
sem julgamento, tá? Apesar de que é difícil de fugir do julgamento, né? É difícil, mas vamos tentar. O que eu quero dizer é... nós somos rochas sedimentadas. E a gente passa décadas sendo essas rochas sedimentadas. Criando raízes nos lugares e criando raízes nos nossos hábitos. E se não tiver nada, nenhum hábito angular que faça você quebrar um pouco dessa rocha sedimentada, dar uma lascadinha na rocha sedimentada, quando possível, é claro. Não adianta sair despirocando aí e quebrando tudo a todo momento, porque nada vai ser construído, né? Nada vai ser construído. Afinal de contas, você precisa provavelmente de muitas repetições para criar qualquer tipo de coisa. E nesse mundo é evolutivamente importante que a gente crie coisas e sejamos rochas sedimentadas em certos aspectos para que a gente consiga viver, né? Não dá para ser um ser absolutamente fluido. Por exemplo, você não pode fugir do fato de que você precisa se alimentar todos os dias. Não tem como fugir disso. Não tem como ser um ser fluido nesse sentido. Então, novamente repetindo, é evolutivamente importante que sejamos rochas sedimentadas. Agora, dá para entender que tirar uma lasquinha da rocha sedimentada às vezes pode ser evolutivamente importante também, porque o fato de você poder estar onde você não está agora precisa te criar uma curiosidade. Não precisa? Não concorda comigo? Por exemplo, você está aí em... vamos ver uma cidade de Goiás aqui. Anápolis. Anápolis, Goiás, no Brasil. Agora, dia 29 de setembro de 2024. Você está aí. Não te causa uma curiosidade saber que em Cidade Gaúcha, no Paraná, tem uma coisa completamente aleatória acontecendo? E que se você, nesse contexto aqui, tivesse lá, você ia estar reagindo de uma forma que é impossível você reagir estando no contexto que você está em Goiás, Anápolis. Não causa uma curiosidade? Não causa um... Tem que tomar cuidado para isso não virar um tal do Fear of Missing Out também. Porque aí você fica maluco, né? Você fica obcecado por aquilo que você não está vivendo, e não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é... existem experiências que você não está vivendo agora, e que o fato de ser uma rocha sedimentada vai sempre te levar a ser um pouquinho mais sedimentado do que ontem. Então é preciso lascar a pedra. Não ser um ser fluido, porque isso vai te trazer inconsistências na vida. A não ser que você seja um cara inconsistente mesmo e foda-se. Mas se você tá me ouvindo, você tá tendo experiências auditivas que podem sair desse corpo aqui. Entendeu? E esse corpo aqui diz... é o que esse corpo aqui tem pra dizer agora. Que talvez seja importante dar uma lascada na pedra. Será que é daí que vem o termo tô lascado? Fica aí a questão, mas aí é demais também entrar nesse questionamento. O fato é, nós não estamos vivendo coisas em algum grau agora.
não estamos vivendo coisas em algum grau. A rocha sedimentada te leva, geralmente, para o caminho que você está acostumado a tomar, né? O que você acordou? Hoje é domingo, por exemplo. Eu acordei, fui na praça ali, que eu geralmente vou brincar com o cachorro. Ao invés de ir em uma praça específica, que é também aqui perto de casa. E naquele lugar ali aconteceram coisas. Entendeu? Algum outro... Meu Deus. Meu Deus. Algum outro cachorro foi passear com seu dono lá. E ramificações dessa decisão aconteceram. Você entende? A cada passo que você dá, cada decisão, ramificações daquela decisão ecoam dentro do teu cotidiano. Tanto é que se você... Dizem os estudos aí, né? Que se você repetir alguma coisa por 66 vezes é o tempo necessário para você criar um hábito. E se você deseja criar um hábito, você tem que passar por esse processo. Eu, por exemplo, agora estou passando por um processo de não querer mais comer Snickers. Que para você que está ouvindo em 2278, onde pode ser que a marca Snickers não esteja mais presente no nosso cotidiano, Snickers em 2024 era um chocolate de amendoim com um formato assim meio... Qual é o formato de um Snickers? Cilíndrico? Quase cilíndrico. E aí eu gerei o hábito de comer Snickers, cara. Só que eu percebi que isso passou um pouco da conta, porque no começo era só um... Depois do almoço lá com os meus amigos do trabalho. E depois era um todo dia depois do almoço, depois era um depois do almoço e depois do jantar, e depois era um depois do almoço, um no meio da tarde e um depois do jantar, entendeu? E aí a rocha foi sedimentando ali. E aí eu comecei a engordar, comecei a sair um pouco do prumo. E falei, cara, eu preciso voltar à época. Porque, tipo assim, se você puder não comer tanto açúcar, é melhor, né? Você sente muito melhor, né? Isso te... Porra, a chance de você ficar depressivo sem comer essas paradas é menor do que se entupindo disso, né? E como eu prefiro me sentir bem do que me sentir mal, eu tive que dar uma lascada na pedra que vinha se sedimentando, entendeu? Eu precisei fazer isso aí. E é difícil. Nesse momento agora, já tem uns dias que eu tô... O hábito já tá sendo formado, sabe? Já tá bem mais fácil hoje negar um Snickers, que inclusive tem um ali no meu guarda-roupa. Que minha mulher comprou. Ela comprou pra me agradar. Tipo assim, vou comprar um porque eu sei que ele gosta. Só que eu não comi. Só que isso ainda reverbera na minha mente como um esforço que eu tô fazendo. Agora, se eu fizer isso por 66 dias, eu tenho certeza que esse esforço vai ser menor. Se eu negar um Snickers 60 vezes seguidas, eu não vou precisar mais lascar a pedra, tirar uma lasca muito grande da pedra, entendeu? E é isso, né? É isso. Sobre sair do ponto A ao ponto B como se aquilo não fosse nada. Como se aquilo fosse só mais uma terça-feira depois de um ano pegando o ônibus.
O fato da gente não prestar atenção nas coisas que acontecem, eu acho um pouco... Eu acho um pouco perigoso, porque se você não percebe o que está acontecendo à tua volta, você vai sendo levado, né? Você vai virando uma rocha sedimentada, mais uma rocha sedimentada, sem ter um observador avaliando o que está acontecendo, ou pelo menos entendendo aquilo. Claro que a paranoia nunca é interessante. A paranoia, ela te trava, né? E ela vai te levar para um caminho muito radical, e talvez o caminho radical não seja o mais interessante. Um certo nível de flexibilidade pode ser importante e saudável, né? Apesar de ter pessoas que lidam melhor com uma vida mais radical, assim, né? E tem fases e fases também. Mas o fato de você ser apenas uma rocha sedimentada que nunca presta atenção nos estímulos que o teu corpo recebe e a reverberação que eles têm no teu cotidiano, cara, eu imagino que faz uma pessoa levar a vida como uma rocha sedimentada e não tem muito o que acontecer de diferente daquilo. E aí, imagino eu também, que as frustrações do cotidiano, sabe aquela frustração cotidiana, venha também desse comportamento não analítico das coisas que te acometem e de se perguntar o porquê que aquilo acontece com você. Tipo assim, estou frustrado hoje, estou com raiva hoje. Por que eu tô com raiva hoje? O que... Essa raiva, ela veio por causa que aconteceu alguma coisa? Ou isso é um sentimento crônico que eu tenho todas as manhãs? E aí, se é um sentimento crônico, você precisa lascar a pedra de um jeito preciso, né? Você precisa entender o porquê que a tua pedra tua rocha tá tão sedimentada de hábito e qual é o hábito que tá te fazendo ter esse sentimento de raiva crônico todas as manhãs, né? Lembrando que isso aqui não é pra ser levado a sério. Eu preciso falar isso porque eu não sou um especialista, né? Mas se você não é um órgão que regula as pessoas que dizem que você tem que fazer alguma coisa, então tá tranquilo. Mas eu pensando aqui que isso vai ser ouvido daqui a 200 anos, nem que seja por uma pessoa daqui a 200 anos, é muito foda isso, cara. Provavelmente eu não vou ter como saber disso, mas alguém em 2200 pode ter acesso a esse arquivo de áudio aqui de alguma forma. E isso vai me deixar muito feliz. Provavelmente eu não vou saber disso, mas então eu só posso ficar feliz agora por isso, né? Então eu tô feliz porque alguém daqui a 200 anos ouviu isso. E pelo menos teve a oportunidade de falar assim, caralho, olha lá um cara há 200 anos atrás falando no microfone. Que legal. Apesar de que eu não tenho certeza se as pessoas vão ter sensibilidade pra achar legal alguma coisa. Porque do jeito que tá indo, né? Do jeito que tá indo, seremos apenas bolhas de pele reagindo a publicidades mascaradas de qual a palavra que eu quero usar nesse momento? De espontaneidade? Se bem que tive uma conversa no podcast que a gente trabalha esses tempos atrás sobre espontaneidade, e aí espontaneidade já perdeu o sentido, né? Porque tudo é espontâneo, até a sedimentação da rocha, né? Mas enfim, eu acho que o que dá pra tirar é: você vai virar uma rocha sedimentada, provavelmente.
Você pode ser uma rocha lascadinha. Uma rocha lascadinha é alguém que analisou aquele comportamento, decidiu mudar um pouco de rumo porque tem um perfil um pouco mais explorador da vida, sabe? Ou você é uma rocha sedimentada que decidiu ter um Fiesta Sedan e a sua casa ali no interior e nunca mais vai sair dali. E há beleza nesse tipo de vivência também. Mas você também pode ser uma rocha sedimentada de merda, né? Você pode ser uma merda em cima da outra, e raiva e angústia e comportamentos não analíticos e apenas reações emocionais a cada acontecimento que acontece à sua volta que te afeta, e aí você vai empurrando lixo e merda em cima de mijo de bicho em cima de você, e aí você vira uma rocha sedimentada fudida. Você pode ser uma rocha lascadinha, você pode ser uma rocha sedimentada com florzinhas em cima, e você pode ser uma rocha sedimentada de merda, né?